Meus amados, queridos irmãos, muito bom dia para você, graça e paz. Estamos juntos com o nosso canal Porção Diária da Palavra. Hoje nós vamos ler na Palavra de Deus o livro do Gênesis, capítulo 40, versículos 14 e 15 e o verso 23. Porém, lembrem-se de mim quando tudo lhe correr bem. Peço que você seja bondoso para comigo e fale a meu respeito com Faraó e me tire desta prisão, porque de fato fui roubado da terra dos hebreus e aqui nada fiz para que me pusessem nesta masmorra. Verso 23, porém, o copeiro-chefe não se lembrou de José, esqueceu-se dele. Amém. Aqui nós temos a realidade de José no cárcere, na prisão, e de repente duas pessoas também foram presas ali, não é? Ao longo dos dias, não é? O copeiro que servia Faraó e também o padeiro-chefe, ele também, não é? Estava ali preso. E de repente nessa situação ambos tiveram sonhos e cada um sonhou com uma realidade, não é? Falando ali sobre questão dos cestos, não é? Questão do copo, não é? De poder servir. E aí José então deu a interpretação. 3 dias, um estaria sendo livre, voltaria a servir Faraó, e o outro teria sua cabeça cortada também aí em 3 dias, e tudo isso se confirmou. Aquele copeiro foi restituído ao seu cargo, e então a palavra diz que Jacó, ou José, havia pedido, né? Quando você estiver diante de Faraó, lembre-se de mim. Não é? Então, que você esteja agindo em meu favor, seja bondoso para comigo, não é? É o que está no verso 14. E assim, então, seguiu. Aquilo que José havia falado, então, se concretizou. O copeiro foi restituído e o padeiro, então, foi enforcado, ele foi morto. Diante desse quadro, o verso 23 termina aqui o capítulo 40, dizendo que aquele copeiro, ele esqueceu de José. Esqueceu-se de José ali naquela prisão. Em meio a tudo isso, o que nós podemos perceber, e eu gostaria de extrair a lição espiritual desse texto para nós, aquilo que deve ser aplicado à nossa vida, é que podemos, muitas vezes, contemplar a ingratidão das pessoas à nossa volta. Podemos contemplar a indiferença, né? O descaso, tratar como algo comum, como uma situação completamente insignificante. E ali, diante daquilo que José havia feito, ou aquilo que o José havia compartilhado com aquele homem, e ele então havia esquecido de José, assim também acontece conosco. Muitas vezes, nós também compartilhamos, né, uma situação, um ideal, um objetivo, uma necessidade, e de repente a pessoa esquece, né, deixa de lado, né, ignora. E sabemos que essa tem sido uma arma utilizada pelas pessoas, né, ao longo da história da humanidade, ao longo dos séculos, mas em nossos dias também, onde muitas vezes a marca da ingratidão está presente, a marca da indiferença está presente, e assim então com elas tantas outras situações negativas, ruins, desagradáveis, e que não contribui para o desenvolvimento, para o crescimento, para o bem, né, daqueles que estão à nossa volta, daqueles que nós temos o contato, né, e por extensão maior, a própria sociedade. Então, importante aqui, eu e você, é que estejamos atentos, né, para nós estarmos diante daquilo que a gente compartilha, daquilo que nós falamos, nosso relacionamento, né? As pessoas que nos cercam, que nós estejamos, né, sempre atentos a essas pessoas, às suas necessidades, a maneira como nós podemos ajudar, abençoar, fazer o bem, como que nós podemos contribuir para o benefício de outras pessoas. E assim, então, aquelas pessoas que são importantes na nossa caminhada, ou talvez a gente simplesmente tenha tido um contato inicial, superficial, mas se nós temos a oportunidade de abençoar, se nós temos a condição de fazer algo de bom,
não vamos reter a nossa mão, não vamos deixar de ajudar, não vamos deixar de fazer o bem, porque é isso que Deus espera, deseja de cada um de nós. Então, este dia, né, que nesse dia eu e você tenhamos a oportunidade de contribuir para o bem ou para ser bênção na vida de alguém ou de uma família, tá certo? Que Deus seja conosco. Vamos orar? Querido Deus, Pai amado, obrigado pela Tua palavra, que o Senhor seja conosco nesse dia. Queremos muito agradecer pelo Teu cuidado, pelas Tuas maravilhas sobre nós, pelas bênçãos do Senhor renovadas, ó Deus, a cada manhã. E aqui, ó Deus, temos a Tua palavra, em que José, o Teu servo, continuou mesmo naquela prisão, contribuindo para o bem, abençoando aqueles que estavam à sua volta. E assim, ó Deus, mesmo sofrendo ingratidão, ele estava ali sempre disposto a Te servir e a Te honrar. Que sejamos assim também na nossa vida, que na nossa prática tenhamos a condição de fazer o bem e abençoar pessoas que estão ao nosso redor. Oramos em nome e por amor de Jesus. Amém. Um grande abraço para você. Até amanhã. Tenha um dia de paz.